que o governo iraquiano está ligado a grupos terroristas e está produzindo armas de destruição em massa, sem que nenhuma prova fosse apresentada, a República do Iraque acredita sim que o interesse por trás de toda essa reunião, todas essas acusações, é o petróleo. Petróleo que nós sabemos que é muito importante para o desenvolvimento econômico dos países e que não seria diferente no caso dos Estados Unidos. Então, sim, delegação de Camarões, eu acredito que o petróleo possa ser o principal motivo dessa invasão, sem provas. Dando continuidade nesse discurso, o Reino da Espanha, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Segundo o tempo, a República Popular da China. Tempo de 1 minuto e 25 segundos do Reino da Espanha à República Popular da China, ao consentimento da sessão. Ao consentimento da sessão, de 1 minuto e 5 segundos. Eu quero me dirigir aos senhores delegados do Paquistão. Eu respeito a posição de vocês, mas eu peço que reconsiderem a proposta da República Popular da China, visto que nós temos um histórico de uma relação muito boa entre os nossos dois países, em detrimento da relação conturbada entre o país Paquistão e os Estados Unidos. Eu peço que vocês reconsiderem, porque os Estados Unidos têm um histórico de que, enquanto o país é interessante para eles, tem algo a oferecer, eles continuam as relações com o país, mas no momento que, mas caso contrário, eles cancelam as relações. Eu cedo meu tempo ao Paquistão. A sessão de tempo e daremos continuidade então a esse discurso com o Reino da Espanha, com a República Árabe da Síria, com 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Lembrando que esse é o último discurso. A República Árabe da Síria lamenta a existência dos Estados Unidos. Na situação de crise, foi possível ver que a maioria dos países aqui representados não é a favor da intervenção. Acreditamos que o discurso de intervenção é uma ameaça e uma afronta, devido à frequente ameaça que esses países têm sobre si, quando o discurso de intervenção humanitária ou de segurança internacional escondem o real perigo que o movimento expansionista americano significa para o mundo. Inicialmente, os Estados Unidos compartilhou sua disposição em colaborar com a educação iraquiana, e os países aliados dos Estados Unidos compartilharam sua disposição em ajudar o Iraque a instaurar a democracia. Tanta disposição em colaborar poderia ter um outro nome, uma tentativa de neocolonialismo. Com o discurso da República Árabe da Síria, nós encerramos a terceira sessão da nossa negociação e teremos então o pronunciamento da secretária-geral Carolina Guzmão, que eu havia anunciado que aconteceria agora, não acontecerá e será amanhã na abertura da primeira sessão, no último dia de negociação. Sobre a atividade que teremos agora em relação à imprensa, será um comitê de imprensa. Um representante de cada jornal, ou seja, CNN e Al Jazeera, virão até aqui e falarão algumas questões que percorreram o discurso durante todo o dia e realizarão algumas perguntas. Lembrando que as respostas precisam ser as mais sucintas e diretas possíveis. Então, eu gostaria de chamar, por favor, o representante da CNN e da Al Jazeera que irão realizar essa comitiva de imprensa. Por favor. Podem descer, por favor. Podem subir no palco? Sim, podem subir.
momento, os relatores irão se ausentar, os representantes de cada jornal, Al Jazeera e CNN, respectivamente, irão sentar à mesa de novo, por favor. E vamos começar então a comitiva de imprensa. Porém, as perguntas também serão muito rápidas. Nós não iremos tardar mais de 15 minutos com os dois jornais. As perguntas podem ser tanto diretas quanto a todos os delegados. Então, terá que haver muita coordenação para a resposta das mesmas. Lembrando então que respostas e perguntas concisas e diretas. Boa noite a todos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para o senhor delegado dos Estados Unidos da América. Sobre esse novo conceito de buscar uma intervenção no Iraque, considerando apenas alguns indícios, como se fosse uma intervenção preventiva, como o senhor imaginaria que ficaria o cenário da política internacional se outros países tomassem as mesmas medidas e começassem a trabalhar da mesma maneira, fazendo essas intervenções? Até que ponto isso funcionaria no sistema internacional? Obrigado pela pergunta, Al Jazeera. E gostaria de salientar a reportagem sobre Não Siga a Águia. Peço. Nós acreditamos que os Estados Unidos da América têm a missão dada por Deus para levar a democracia e a liberdade aos países. E por isso corroboro da forma de que uma intervenção liderada por nós seria a forma mais correta de garantir a paz em um Estado pária, sendo este um Estado que compactue com o terrorismo. Outros Estados compactuando com essa informação, nós gostaríamos de, caso haja essa situação, conversassem com nós e com o Conselho. Obrigado. Minha pergunta vai para o delegado dos Estados Unidos também. E a pergunta é: qual é o posicionamento dele com relação aos outros países que parecem apresentar uma falta de memória por conta dos fatos antes do momento de crise? Pois pode ser mentira o fato da notícia veiculada ser mentira, mas o fato de Iraque continuar apresentando um governo ditatorial e ter indícios de armas nucleares, para saber qual que é a posição dele em relação a isso. E acha que existe uma falta de memória dos países que são contra? Obrigado. Posso responder? Primeiro, gostaria de elogiar o jornal de vocês, a qual leio constantemente. Boas informações. E não é que haja uma falta de memória. Nós estamos nessa sala inundados, numa amnésia, no que nos compete aos interesses que movem tanto os países europeus, como a Rússia e a China, que não estão fidedignos às suas posições, tanto externas como econômicas. E essa amnésia, eu peço que ao segundo dia sejam bem estudadas essas posições, para que assim nós possamos chegar num acordo que seja bom, primeiramente ao Iraque, para o estabelecimento da paz, e um acordo também para o estabelecimento da paz do mundo, e um acordo que corrobore com o auxílio às demais nações também. Obrigado. Bom, a segunda pergunta, representando a Al Jazeera, vai para a delegação do Chile. Hoje, durante a primeira sessão, houve um certo momento em que o ponto principal do debate estava sobre um parágrafo do editorial de vocês. Até que ponto surpreendeu essa importância do posicionamento de vocês, e se essa importância que vocês conseguiram atingir já tinha sido de alguma maneira planejada, por ser o único país sul-americano representando aqui no Conselho?
antes, eu gostaria só de colocar em pauta que o posicionamento da mesa em relação ao DPO do Chile não foi direcionado somente ao Chile. O posicionamento foi direcionado aos países também que estavam lá como acordados ao Chile. Vou deixar bem claro. Boa noite. Gostaria de salientar que isso nos surpreendeu muito, porque não achávamos que um parágrafo de aliança, que na verdade não era uma aliança, uma parceria, poderia ter surtido tanto efeito uma discussão que na verdade é para salientar um bem muito maior, que é a preservação de um território, a preservação de civis, e com certeza achamos que isso foi algo desnecessário, porém esclarecemos, e conseguimos esclarecer esse ponto, e novamente gostaríamos de esclarecer que essas alianças podem ser feitas durante o debate, e se possível faremos de novo, porém salientamos isso, que foi algo como surpresa para nós, mas que esclarecemos e faremos de novo se for necessário. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais aberta agora. Muitos dos países aqui presentes afirmaram que o governo iraquiano é um governo democrático e um governo que não oprime a população. O governo presente está há mais de 20 anos no poder, e queremos saber se isso é um governo onde as pessoas têm liberdade, onde as pessoas têm a chance de mudar se quiser. Porque o que nós vemos é uma opressão e as pessoas não têm condição de sair dessa opressão sozinhas, precisando sim da ajuda da comunidade internacional. Não só dos Estados Unidos, mas sim da comunidade internacional. Queria saber o que esses países que se posicionaram dessa maneira acham. Eles realmente concordam que um governo de 20 anos é um governo liberal, um governo de democracia que não atinge o povo. Eu ouvi alguém falando que o Estado iraquiano é democrático, nem que ele não oprime. Eu disse, pelo menos, que a opressão de Saddam Hussein e do Estado iraquiano não pode ser uma causa, nem uma desculpa para a opressão norte-americana. Bom, acredito que todas as nossas respostas e diálogos estão escritos. Então, se o senhor puder, por favor, dizer qual nação disse que o Iraque é uma democracia, eu ficaria grato, pois eu não ouvi isso em nenhum momento. É basicamente isso. Bom, nós da República da Síria gostaríamos apenas de salientar que acreditamos que a democracia ela deve começar de dentro para fora. A terceira questão vai para a República Popular da China, mas não unicamente. Se algum outro país se sentir na mesma condição, esteja relacionado ao assunto, fique à vontade para se manifestar. Considerando que estamos no começo de um novo milênio, muito se discute sobre o futuro do cenário internacional geopolítico. A República Popular da China almeja atingir uma hegemonia unilateral como os Estados Unidos fez, ou pretende alcançar o multilateralismo sempre dialogando dessa forma? Outras nações que tenham algum comentário a fazer sobre isso também? Boa noite. A República da China tem dois. Boa noite. Bom, a República Popular da China
principais. O primeiro é criar uma base para o seu desenvolvimento, e o segundo é que administrar bem esse alto crescimento da sua riqueza e do seu poder, sem que atinja negativamente os seus vizinhos. E lidar com a existência do unilateralismo, só que depende do multilateralismo. Oi. Nossa questão, gostaríamos de deixar claro que, por mais que houvesse desavenças entre nós e a República Popular da China ao longo do debate, nós, como vizinhos dos chineses, dizemos que eles nunca possuíram pretensões expansionistas ao longo de sua história. E eu encerro minha fala, eu acho que é apenas isso, apenas uma colocação. Dos Estados Unidos, novamente. Conhecemos a índole do governo norte-americano. Logo, acreditamos que essa tentativa de manipulação de opinião do Conselho é condenada pelos senhores, a manipulação referente à notícia veiculada. Caso seja de fato uma empresa doméstica americana, quem forjou a notícia, sobre isso será aplicada alguma sanção ou alguma punição, sim ou qual? Não só para os Estados Unidos, mas caso seja uma empresa de alguns países presentes. Gostaria de agradecer a pergunta, deixar clara a posição norte-americana, que nós não compactuamos com esse tipo de boato e mentira, e que se for descoberta que é uma empresa estatal ou privada dos Estados Unidos, nós vamos boicotar a compra de armamento dessa empresa, e nós gostaríamos também que nossos aliados boicotassem a compra por parte dessa empresa. Nós não compactuamos com mentiras, foi uma situação estressante, foi uma situação que deixou nossa política externa estressada com o fato de que era necessário voltar a uma resolução. Nós cedemos alguns pontos pela paz, pela democracia, acabamos passando por intransigentes, infantis e todos esses adjetivos que foram citados ao longo do Conselho. Então, reiterando, se for descoberta a empresa pertence aos Estados Unidos da América, ela será boicotada. Obrigado. Por favor, senhor repórter, onde veio essa informação? A afirmação que você fez que é uma empresa americana. Não falei que é americana, porque caso seja americana, ou de alguns países aqui presentes. Por isso que a pergunta Desculpa. Se algum país também quiser se posicionar, nós temos a bolsa na mesa. Eu falei no final que antes de encerrar, realmente, a sessão está encerrada, mas o nosso encontro, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma posição a declarar, tendo em vista que os dois jornais estão presentes. E não perguntas a eles, mas posições que vocês queiram declarar. Para que a gente possa legislar. Aí nós possamos legislar de alguma forma que vocês expressem de alguma maneira. Se tiver qualquer delegação, algo para falar. Esse seria o momento. Então, está aberto Durante 5 minutos, cada uma delegação se sinta à vontade de fazer qualquer pronunciamento de qualquer natureza. Lembrando que não estamos mais durante a sessão, isso não é um debate moderado ou não moderado, é apenas uma abertura mesmo para que vocês se posicionem, tendo em vista que os dois jornais, ou seja, as duas posições também, frente a vocês, estão presentes. Então, 2 minutos para que vocês tanto comecem a se pronunciar, quanto decidam se vão ou não fazer tal ato. Algum país? Estados Unidos? Aos dois jornais, a CNN e ao outro jornal. E a Voz do Soe, que também... E também a Voz do Soe, importantíssima na cobertura deste primeiro dia do encontro. Obrigado por me lembrar, presidenta da mesa. Os Estados Unidos mantêm a posição de que a intervenção é válida
Também gostaria de salientar que nós não compactuamos com mentiras que levaram a nossa política externa ao estresse, e que amanhã vocês podem aguardar o nosso projeto de resolução, e creio e peço a todos os delegados que se informem bem, que estudem, eu sei que todos farão isso, e aguardo todos vocês amanhã para mais um embate, a fim que possamos chegar a uma solução que seja boa, não só para os nossos estados, mas também, principalmente, primordialmente, ao estado iraquiano. Obrigado. Eu gostaria só de salientar que o pronunciamento ele é de qualquer natureza, porém referente aos jornais. Então, um pronunciamento que ele tem alguma base, algum fundamento, e que não seja apenas uma posição do país apenas popular com a intenção dessa Presidente, peço desculpas não haver compreendido, então. Bom, não havia compreendido, peço desculpas, tá? Mas pode reiterar, gostaria de reiterar o apoio à CNN, que conhece a nossa política externa, também ao outro jornal, e também à Voz do SOI, que brilhantemente cobriu hoje o Conselho de Segurança com fotos e narrando de fato o que estava acontecendo aqui. Parabéns, né? E nos encontramos amanhã. Obrigado. Agradeço as palavras em nome da Voz do SOI e República Francesa com o delegado Matheus, por favor. O meu seria só um posicionamento mesmo, então, se isso tem a ver com o posicionamento do país e da visão em relação ao comitê, não se faz necessário? A visão, sim. A visão em relação ao que foi discutido. Ah, sim. Então, parei. Agradeço a todos os meios de comunicação presentes. E eu gostaria de dizer bem brevemente que a República Francesa acredita que a maioria das delegações desse comitê vê com bons olhos a manutenção da paz pela cooperação, e que essa esperança que a gente tem pela paz mundial atual, e que possamos ficar esperançosos com essas medidas e realmente averiguar até amanhã para ver se realmente conseguimos dar o feito que seria tão bom para o mundo todo. A Voz do SOI e os demais jornais agradecem o posicionamento. Federação Justa. Primeiro, eu gostaria de enfatizar a falta de respeito da CNN e dos Estados Unidos da América para com os outros delegados, porque não cabe aqui falar falta de estudo, falta de memória, esse tipo de coisa não cabe. Todos nós aqui somos representantes dos nossos países, então eu acho que o respeito é uma coisa primordial e que deve ser zelado. E eu queria agradecer à Voz do SOI e ao Al Jazeera por estar fazendo uma excelente cobertura do evento, porém a CNN está faltando com respeito em vários momentos a muitas pessoas, assim como o nosso delegado dos Estados Unidos da América. Bom, também queria deixar claro a posição da Rússia, e que eu acredito que também seja da maior parte das delegações aqui presentes, de que nós estamos engajados na busca por uma solução pacífica para essa questão, uma solução que vise os direitos do povo iraquiano, da soberania desse Estado e da integridade desse país. Agradeço muito a posição da Federação Russa. Mais alguma delegação que queira se pronunciar? República dos Camarões, por favor. Não só como República dos Camarões, mas como voz pela União Africana, estamos insatisfeitos com o destaque que tivemos hoje em relação à mídia. Fomos pouco abordados, praticamente foi nula a nossa posição, e tivemos alguma relevância, sim, nas negociações de hoje, e destaco a expectativa de uma resolução pacífica, sem intervenção militar e com respeito à soberania iraquiana e respeito aos direitos humanos que a União Africana tanto preza. Obrigada. Agradeço o posicionamento da República dos Camarões. Alguma outra delegação queira se pronunciar? Eu só queria salientar que nesse mundo globalizado,
o Sul, os países do Sul têm uma grande importância, queria salientar isso para os nossos jornalistas, e que se tem algum país ou alguma região que pode falar sobre repressão, imperialismo e dependência, é a região Sul. Obrigada. Muito obrigada pelo depoimento. Deputada de fala, Síria, por favor, pode se pronunciar. Primeiramente, nós parabenizamos as duas equipes pelo trabalho que têm feito, principalmente a Jazira. Nós gostaríamos de deixar registrado as nossas expectativas para amanhã, em vista do que vimos aqui hoje. Eu compartilho o sentimento da delegação russa. Eu acredito que faltou respeito, falta respeito. Nós não devemos usar palavras irônicas, deixar subentendido se alguém estudou ou não estudou. Eu me senti ofendida enquanto árabe, aqui muitas vezes com a posição dos Estados Unidos, e compartilho e entendo o quão grave foi a colocação dos Estados Unidos, que fez com que a Alemanha se retirasse da sessão. Muito obrigada. Agradeço imensamente a República Árabe da Síria. Muito obrigada.